Boa noite a todos, a todas. Eu sou o professor Gili, vice-presidente da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, a SEDUFSM, e a SEDUFSM está realizando com essa nossa atividade a sua primeira live, né? E a primeira de uma série de outras que nós pensamos em realizar, produzir, né? Essa live atual tem como tema a educação em rede em tempos de pandemia e o adoecimento de educadores, né? Nós vamos ter como debatedores o professor Antônio Gonçalves Filho e a professora Juliana Merlin, né? E eu vou apresentar primeiro os professores, depois eu vou apresentar também a dinâmica desse live, né? A professora Juliana Iglesias Merlin é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, desenvolve estudos e pesquisas na área de criança e adolescente, política social, gestão democrática, conselho de direitos, trabalho e formação profissional em serviço social. O professor Antônio Gonçalves Filho é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Cirurgia Experimental pela Universidade Federal do Paraná e doutor pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, a PRUMA, na gestão de 2014 a 2018. Atualmente é professor da Universidade Federal do Maranhão e presidente do Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, do ANDES Sindicato Nacional, né? Então, muito obrigado, professor Antônio, por estar participando conosco dessa atividade. Obrigado, professora Juliana, por estar conosco também nessa atividade, né? A escolha foi porque a gente sabe que vocês têm muito a contribuir para esse debate, para essa discussão tão necessária nesse momento de isolamento, né, de aprofundamento, inclusive, por esse isolamento do adoecimento, né? E por uma série de razões que nós vamos discutir aqui, né? Então, é o seguinte, nós teríamos também como participante dessa nossa live o professor Valcir de Oliveira Barros, que é graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professor também dessa universidade. Só que por problemas técnicos, problema de energia elétrica lá no bairro onde ele está morando, e ele não tem condições de participar conosco desse debate. É uma perda, né? Seria importante tê-lo aqui conosco, para a gente poder socializar mais ideias e mais informações a respeito desse tema tão importante, né? Então, inicialmente, nós iríamos... cada um dos convidados teriam 10 minutos de fala, né? E depois teríamos aberto perguntas dos internautas, né? E as perguntas feitas nos comentários do Facebook, né? Mas como o professor Valcir não vai estar presente, eu estou sugerindo que nós possamos aumentar o tempo dos debatedores, em vez de 10 minutos cada um, passaria a ser 15 minutos cada um. Temos acordo com isso, professor Antônio, professora Juliana? Boa noite, professor Gili e Juliana. É um prazer estar aqui, tem um acordo, sim. Tá certo. Então, antes de eu fazer uma breve introdução, eu queria solicitar que as pessoas que estão nos ouvindo, né, venham, curtam, compartilhem e comentem essa live, né, para que a gente possa dar visibilidade cada vez maior a esse tema tão importante. Então, como nós já dissemos, o tema é educação em rede em tempos de pandemia e o adoecimento de educadores. A gente acha que esses dois temas, adoecimento de educadores e esse tempo de educação em rede em tempo de pandemia, ele tem uma certa interface bastante interessante para ser explorada, né? Porque, embora o adoecimento docente não seja um problema novo, né? É um problema que já vem acometendo os professores, é uma doença que já vem acometendo os professores há bastante tempo. O professor Antônio, inclusive, tem estudado bastante essa questão, não é? Esse problema do adoecimento, ele vem se agravando desde que começa a questão do produtivismo exagerado da CAPES, né, o acúmulo de funções
que vão para além das atividades de ensino, pesquisa, extensão, né? Excessos de relatório, né? Todas essas questões vêm causando já há algum tempo um adoecimento no conjunto dos professores e que, nesse momento, ele se aprofunda na medida em que o próprio isolamento social, necessário nesse momento, imprescindível nesse momento, o próprio isolamento social, ele causa também, ele interfere nesse adoecimento. A pessoa fica dentro de casa, sem o convívio social, isso causa adoecimento de forma natural. Mas isso é um problema que vem se agravando, porque, no caso nosso, dos professores das universidades federais de ensino superior, porque o calendário o calendário acadêmico não foi suspenso, deveria ter sido suspenso, né? Não foi suspenso, e há uma orientação dúbia por parte das reitorias de encaminhar todo o ensino que foi programado e organizado para ser trabalhado na forma presencial, que fizesse uma transposição didática formal para ser trabalhado na forma remota, né? Isso tem causado muitos problemas, tem muitos professores com adoecimentos, não sabem muitos que não sabem trabalhar nesse processo em rede, porque não têm formação para isso, estão encontrando muita dificuldade. Outros professores que estão conseguindo fazer esse trabalho estão muito preocupados, que estão vendo que o processo de ensino-aprendizado nesse modelo está sendo muito prejudicado, vendo que os alunos não estão sendo assistidos como deveriam ser nesse processo de ensino-aprendizado. Então, é um problema que a gente vê que causa adoecimento, o ensino em rede vem aprofundar. Então, acho que esse debate, essa interface bastante interessante que tem esses dois elementos, esses dois temas, poderá nos guiar para um debate, uma discussão bastante elucidatória, né, para os nossos telespectadores, tá certo? Então, eu queria também, antes de deixar a palavra, cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo também nesse momento. Então, fica com a palavra primeiro a professora Juliana, né, professora? Para falar. O professor Júlio tem 15 minutos, depois o professor Antônio tem mais 15 minutos, depois nós abriremos para que os internautas possam interagir. Perfeito? Então, vamos lá, professora Juliana. Gente, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, boa noite ao Gili, boa noite, Antônio. É bom ver vocês, né, ainda que de forma virtual. É sempre bom esse encontro entre os iguais, entre aqueles e aquelas que defendem, né, uma educação pública e de qualidade no nosso país. Eu quero agradecer muito o convite, né, da sessão sindical aí dos docentes de Santa Maria e destacar a pertinência, né, desse debate, desse tema, para que a gente possa traçar alguns elementos de reflexão crítica, mas também pensar em formas cada vez mais coletivas, ainda que no necessário isolamento, por razão de existir a educação. Eu vou dizer aqui ainda que talvez apareça, claro, eu estou aqui sentada até no chão, porque ela está brincando e a gente está tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? De repente ela apareça aqui, porque ela é bem aparecida. Bom, eu tentei elencar aqui, nesse tempo que a gente tem para fazer a nossa exposição, alguns elementos, alguns pressupostos que certamente não vai dar tempo da gente aprofundar, mas que nos deixam algumas chaves, né, de análise aí para esse tema, e são pressupostos e elementos que também sustentam a minha posição absolutamente contrária à modalidade de ensino à distância. Aqui a gente está falando do nível superior, mas nos níveis, né, de ensino anteriores também. É importante a gente dizer que
o ensino à distância no Brasil ele passa a ser melhor regulamentado, né, a partir dos anos 90, especialmente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e ele se associa diretamente com a dinâmica atual do capital em crise, né, do capitalismo em crise e da sanha do capitalismo pela retomada das taxas de lucro, né, porque, diante de uma crise, ele necessita retomar essas taxas de lucro e aí a estratégia é transformar tudo o que for possível em mercadoria. E a gente sabe que no campo da política social, né, os direitos sociais se tornam aí um nicho de valorização do mercado bem importante, né? Não é à toa que se privatiza a saúde, se privatiza a previdência, e a educação também aparece nesse contexto como, entre aspas, um mercado bastante lucrativo. Na particularidade brasileira, todo esse processo, ele se combina a um contexto de contra-reforma do Estado, né, de redução desse Estado na execução das políticas sociais. Então, não é à toa que a gente tem, na história mais recente do país, um avanço absurdo do ensino privado, né, em todos os níveis da educação e, sobretudo, na educação superior brasileira. O ensino à distância, e eu chamo de ensino à distância porque tem, né, várias nomenclaturas, né, educação em rede, ensino não presencial, ensino semipresencial. Eu chamo de ensino porque a distância, ele tem sido já há algum tempo uma das principais políticas receitadas pelos organismos internacionais de financiamento, especialmente o Banco Mundial e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e também a Unesco. E aí, nesse contexto, o EAD, ele se apresenta, ele se constitui como uma estratégia de privatização da educação, né, sendo um mercado bastante lucrativo, que favorece aí o comércio internacional de pacotes tecnológicos, especialmente os Estados Unidos, e aprofunda, em alguma medida, a dependência científico-tecnológica dos países da periferia da economia, como é o caso do Brasil. E aí a gente pode dizer que no Brasil, de Fernando Henrique a Bolsonaro, passando pelos governos de Lula, Dilma e Temer, o EAD foi um projeto mesmo de política de educação para o nosso país, né? Fernando Henrique institui para suprir uma necessidade de formação de professores, daqueles professores que só tinham magistrado para formar esses professores, mas vai ser especialmente no governo Lula que ele se expande e se diversifica, tendo um conjunto de regulamentações que vai instituí-lo de fato no Brasil. E falo isso porque sou de um curso, professora do curso de Serviço Social, que é o terceiro curso que mais oferta vagas à distância no Brasil, né? Perde somente para pedagogia e para administração. Então, a gente já tem enfrentado isso e se posicionado contra o ensino à distância há bastante tempo no serviço social. E não é à toa que o governo Bolsonaro, por ser um governo ultraliberal, né, e que, de fato, é a expressão mais amadurecida dos ataques à educação que a gente vivenciou na nossa história, não, de forma muito oportunista, ele se aproveita de um momento complexo como esse, né, de pandemia, de necessário isolamento social, e apresenta, né, o ensino à distância ou as chamadas atividades virtuais como uma estratégia para salvar a educação, porque a educação não pode parar, né, como se estivéssemos parados, né? Bom, e aí acho que tem várias questões que a gente precisa colocar.
O que significa isso, né? Nesse momento da história do país, da história mundial, num contexto de crise econômica agudíssima, a gente estabelecer, a gente não, né? O governo estabelecer, e vários governos estaduais e municipais têm reproduzido isso, né, nas suas instâncias, atividades distanciadas, atividades virtuais, que em algum momento pode, de fato, abrir o precedente para que o governo nos diga, olha, o ensino à distância é muito bom, ele é mais barato, né? E ele chega a pessoas que talvez o ensino presencial não chegue. E aí é importante a gente desconstruir algumas falácias que são utilizadas nesse discurso de quem defende, né, esse tipo de modalidade, esse tipo de atividade. Gili, você vai sinalizando o meu tempo, hein? Primeiro dizer que o Brasil tem 4,5 milhões de brasileiros sem acesso à internet banda larga. Pelo menos mais de 2.000 distritos do país não contam com a cobertura de celular. E a maioria das famílias de baixa renda, quando acessam a internet, acessam pelo celular, né? Então, a gente já tem aí uma dificuldade de infraestrutura mesmo, né? Para que professores e estudantes possam acessar esse tipo de atividade. Sem contar que o Brasil tem uma das internets mais caras do mundo, né? E uma das mais instáveis também, né? Nessa época de pandemia, a gente está percebendo isso, né? As pessoas estão acessando mais e a gente está tendo uma dificuldade maior, né? Está mais lenta, tem dia que não funciona, né? Tudo isso. Bom, além disso, é importante a gente desmascarar algumas mentiras, né? No discurso de que o EAD favorece a democratização do ensino, a gente tem, no caso do ensino superior, dados que indicam que é a região sudeste a região que mais oferta vagas à distância no país. Ou seja, a região sudeste não é a região que tem as maiores distâncias geográficas, que impossibilitaria estudantes a acessarem o ensino presencial se a gente tivesse, de fato, uma educação superior pública de qualidade que atendesse a todos que desejassem ingressar nesse ensino. E também, a maior parte dessas vagas ofertadas no ensino à distância são vagas em instituições privadas, né? Então, você tem que comprar o direito à educação superior e uma, né, nessa mercantilização mesmo, uma mercadoria mais barata no mercado, no caso do ensino à distância, mas também uma mercadoria sem qualidade. A gente também tem um conjunto de pesquisas que mostram isso, né? As fragilidades, a precariedade desse tipo de modalidade de ensino no Brasil. Bom, e também são ofertadas por instituições não universitárias, né? Que não desenvolvem atividades de pesquisa e de extensão. É um ensino aligeirado, massificado, com conteúdos fragmentados. Mas mesmo que a gente tivesse toda a estrutura necessária para desenvolver as atividades virtuais, para desenvolver a modalidade à distância, mesmo que nossos estudantes todos tivessem acesso à internet na sua casa, mesmo que nesse contexto de pandemia a nossa saúde mental tivesse ok, as mulheres estivessem, né, tranquilas em casa, né, sem a jornada dupla, tripla, que se intensifica por conta do isolamento social, a gente adotaria esse tipo de atividade virtual? E aí, acho que a pergunta que a gente tem que fazer, ó, a Clarice aqui, ó, causando na live. A pergunta que a gente tem que fazer é: a quem interessa esse modelo de ensino? A quem interessa essa modalidade? Ela fortalece os interesses do capital ou os interesses da nossa classe, da classe trabalhadora, que tem o direito a uma educação de qualidade e, digo mais, uma educação presencial? Quando a gente vê nos dados da própria Associação Brasileira de Ensino à Distância que o perfil do típico estudante EAD é um perfil de mulheres trabalhadoras
e que são a primeira da sua família a acessar essa modalidade de ensino, a gente tem que se perguntar por que para esse perfil de estudante, dos setores mais empobrecidos da nossa classe, esse ensino sem qualidade e aligeirado serve. Porque não são os filhos da burguesia que estão lá, né? Os filhos da burguesia ou estão em instituições privadas de excelência ou estão nas universidades públicas, né? Que a gente consegue resistir também e garantir a qualidade que a gente tanto defende. Então, essa é uma pergunta central. E aí, nesse sentido... Dá um tchau, Clarice. Nesse sentido, é muito importante que estudantes, que o movimento sindical docente, que o movimento sindical dos técnicos administrativos, que as famílias, que a gente se unifique e reivindique uma educação presencial e de qualidade, que a gente reivindique a suspensão do calendário acadêmico, que a comunidade acadêmica possa definir coletivamente um calendário de reposição, porque quando isso passar, as coisas não vão voltar a ser exatamente como eram antes, né? Vai ter uma série de cuidados que a gente vai ter, porque o vírus vai continuar aí, né? Então, a gente vai ter que ter muitos cuidados ainda, e é muito importante que a gente trave essa luta em defesa de um projeto de formação, de um projeto de educação, que é um projeto que prioriza o encontro, a construção coletiva do conhecimento, a troca de saberes entre diferentes áreas, entre diferentes estudantes, que priorize a nossa organização coletiva. Então, eu quero finalizar aqui essa brevíssima exposição e me colocar à disposição para o debate, dizendo que a quarentena ela é para salvar as nossas vidas, sobretudo a vida da nossa classe. Ela não é para precarizar ainda mais o trabalho docente e muito menos a educação, esse direito que a gente tem lutado tanto para preservar no nosso país. Muito obrigada. É isso. Muito obrigado, professora Juliana, muito importante a tua intervenção, né? Vai servir de base para muita reflexão, né? Então, vamos agora ao professor Antônio. Com a palavra, professor Antônio. Bom, mais uma vez, boa noite. Obrigado, Gílio. Eu quero te agradecer à diretoria da SEDUFSM pelo convite de estar aqui. É uma grande satisfação. Nós estamos bem distantes. Estou falando de São Luís do Maranhão, uma ilha que acabou de ser decretado o isolamento da mesma, dada a expansão da pandemia, né? Eles chamam de lockdown. A Justiça acaba de decretar, explicitando a dificuldade concreta que nós temos tido de enfrentamento a essa pandemia. É um prazer estar aqui com você, com a Juliana. Eu sei que na retaguarda aí tem também colaboradores, o professor Girard, o Bruno, a Vilma. Eu quero agradecer a todos eles. A partir da brilhante fala aqui apresentada pela Juliana, e a sua fala vem dentro de um contexto que diz muito, né? A Clarice está participando aqui da live, e isso demonstra muito como que a nossa vida cotidiana, ela necessariamente precisou ser reestruturada nesse momento em que nós precisamos defender a nossa vida, né? Então, eu fico vendo a Juliana com a Clarice, imaginando um trabalhador docente, ou mesmo não docente, tendo que fazer trabalho remoto, mas, ao mesmo tempo, cuidar da família, cuidar das suas crianças, cuidar dos seus idosos e cuidar da sua própria vida, né? Numa situação que causa muita angústia, ainda mais em uma sociedade com muitas desigualdades, em lares superlotados, sem ventilação, sem acesso à água, sem acesso a sabão para lavar as mãos, muito menos ao álcool gel. Então, essa live está interessante porque está explicitando a nossa vivência
né, nesse período de pandemia. E esse nosso processo de adoecimento docente, ele não é de agora. A gente vem, no último período, num processo acelerado de produtivismo, né, em que nós somos cobrados, além das aulas, a ter que fazer extensão, ter que fazer pesquisa, ter que publicar. No caso das federais, a gente tem uma carreira que, para a gente progredir, tem que fazer pontos, tem que estar produzindo, e não serve qualquer publicação, tem que ser naquele ranqueamento, não é? Dentro de uma lógica produtivista que vem nos adoecendo. Tanto que os levantamentos que o nosso sindicato tem feito ao longo do tempo, a partir do GTSSA, que é o GT de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria, o pessoal da PUF-PR tem um trabalho muito interessante também a respeito de adoecimento docente, demonstra que, com o passar do tempo, a gente está adoecendo mesmo. A gente tem mais problemas cardiovasculares, problemas de saúde mental, síndrome de burnout, né, que é o ápice do esgotamento, do estresse, diante das nossas condições de trabalho, diante da necessidade de produzir, e dentro de um contexto de, no caso, de expansão. A expansão ela é muito importante, ela é necessária, nós temos uma dívida histórica com o nosso povo, né, de acesso, mas a expansão que nós tivemos nem sempre foi uma expansão de qualidade, com contratação docente, de técnicos em quantidade suficiente para a demanda do acesso de estudantes, né, e abertura de novos cursos. Então, esse processo já vem de algum tempo de adoecimento, que leva em consideração a produtividade, a expansão precarizada, se agrava com corte de recursos, esses recursos, tanto de custeio quanto recursos com pessoal. A gente já começou o ano de 2020 com orientação do governo federal para não fazer concurso, uma chantagem do governo ameaçando os gestores das instituições que, se fizessem concurso sem a aprovação da lei do orçamento anual, eles poderiam ser responsabilizados, numa clara chantagem e de ataque à autonomia das instituições. Então, isso já criava um ambiente bastante ruim para nós, docentes, e também os técnico-administrativos, e também para os nossos estudantes, né, que muitos adentraram, mas não tiveram política de permanência. Então, o adoecimento é um processo que já vem de algum tempo, é essa caracterização inicial que eu gostaria de fazer. Quando nós nos deparamos com uma pandemia, né, uma pandemia que já era prevista, não é? Nós já, nesse século, no início do século XXI, tivemos a pandemia da SARS, depois do H1N1, há mais ou menos 7 anos, tivemos a pandemia da MERS, sempre doenças virais. Então, a virologia, o vírus, ele se tornou uma grande ameaça à espécie humana, mas a mercantilização, o modo de produção capitalista não atentou para este perigo. É importante que se diga. E nós que ajudamos a construir as instituições públicas de ensino superior, que tem dado uma contribuição muito grande nesse processo, poderíamos dar uma contribuição ainda maior, porque nós estamos num ambiente de transmissão de conhecimento, mas também de produção do conhecimento. E produção do conhecimento pressupõe investimento público para as pesquisas, para a ciência e tecnologia, que seja de interesse do conjunto da sociedade, e não voltado para o mercado. Então, mesmo sabendo que existia o risco de uma pandemia, foram as demandas dos mercados, eu falo no Brasil, mas também no mundo, que nortearam as prioridades de pesquisa. Porque nós poderíamos ter, já sabendo dessas outras pandemias que ocorreram nos últimos 20 anos,
poderíamos ter nos antecipado, não é? E termos feito uma vacina para o coronavírus. Já se sabia onde iria surgir essa pandemia, que seria na China. E por que na China? Pelo modo de vida, pela relação que a gente chama do agente hospedeiro, a nossa relação com o meio ambiente. A China é um país que tem crescido muito do ponto de vista econômico, mas com muita precarização, com um dano ao meio ambiente, com muita poluição. Então, essa relação com o meio ambiente, decorrente do modo de produção capitalista, fez com que a espécie humana esteja sob constante risco da poluição e de ataque desses agentes, e no caso, o vírus. Então, já se sabia que seria um coronavírus. Teria dado tempo de se fazer uma vacina, de se fazer pesquisa. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, dado o processo de mercantilização. Então, vínhamos de um processo anterior de falta de investimento e de recursos. E onde estamos hoje? Hoje nós estamos tentando sobreviver, tentando estar vivos e vivas. Esse é o desafio hoje. Então, o Andes estabeleceu como a sua prioridade salvar vidas. Esse é o nosso objetivo agora. Por que salvar vidas? Porque salvar vidas nesse momento pressupõe isolamento horizontal, isolamento social horizontal. A gente tem que ter acesso a equipamentos de proteção individual, principalmente quem está na linha de frente, e muitas das nossas instituições têm hospitais universitários, têm unidades de atendimento em que isso não está acontecendo. É um processo de adoecimento, inclusive, também por causa disso. Dentro desse cenário, a percepção de risco contra a própria vida, das pessoas que nos cercam, o medo da morte, a solidão, a angústia, né? A perda de foco. É difícil a gente se concentrar, né, com esse risco todo que a pandemia nos causa, esse medo, né? O pessimismo em relação ao futuro, né? Então, é normal que a gente sinta todos esses aspectos da subjetividade. Só que isso tem que nos colocar em uma situação que nos permita buscar uma solução e não nos paralisar. É normal tristeza, é normal chorar, ter uma preocupação constante, é normal, né? É normal ter uma negação do que está acontecendo, isso é esperado. É uma resposta psíquica possível, né, à negação, e a gente está vendo isso. O Bolsonaro é um exemplo, né? Ele faz a negação não por um processo psíquico apenas, por um projeto político, né? É um projeto desumano, de desrespeito à vida, principalmente da classe trabalhadora, que, na sua fração mais pauperizada, é que está morrendo. Eu quero citar o exemplo de São Paulo. A zona oeste de São Paulo, a zona sul de São Paulo, a mortalidade é infinitamente menor do que a zona leste, que é uma zona mais empobrecida. Então, essa questão da negação é um elemento a mais, porque, além dos fatores psíquicos, como resposta, que compõe a resposta humana, existe o negacionismo como política de governo, que vem junto com uma política anti-ciência. Então, veja só, uma política anti-ciência no momento em que a gente precisa de ciência, que a gente precisa de investimento, que a gente precisa da ação dos servidores públicos e das servidoras públicas, que são quem estruturam as ações do Estado, que fazem com que as políticas cheguem na ponta e também que as demandas cheguem até o Estado. Neste momento, a gente tem que ainda enfrentar um governo de extrema-direita negacionista, perverso e anti-ciência. Então, é um contexto que, somado com as respostas psíquicas, leva a um adoecimento mesmo de qualquer trabalhador e trabalhadora. Só que o nosso desafio diante desses estados subjetivos, de buscar recursos que nos permitam buscar uma solução e não nos paralise.
né? Porque ficar paralisado vai nos levar a um adoecimento maior. E por que isso? Porque a gente fica ansiosa em casa, começa a somatizar, sentir uma dor no peito, um espirro, uma tosse, já acha que é sintoma da Covid-19, e aí ocorre um processo que a gente chama de somatização. A pessoa fica achando que está doente, e para se sentir doente, não necessariamente precisa ter doença, né? Tanto que no SUS a gente entende que tem que ser feita a prevenção, mas a promoção da saúde. A promoção da saúde é promover o bem-estar, para que as pessoas se sintam bem. Então, é possível a pessoa não ter doença e se sentir doente, e é possível a pessoa ter uma doença e se sentir bem. Então, esses conceitos que compõem o nosso sistema de saúde são muito importantes no enfrentamento a esse processo de adoecimento, como eu disse inicialmente, que já vem de antes, se agrava com a pandemia e se agrava com a política de governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro. E enfrentar isso não pode nos paralisar. O ANDE Sindicato Nacional tem feito, nós, da diretoria, juntamente com as nossas seções sindicais, e esta live é uma demonstração do esforço do conjunto do nosso sindicato de promover a movimentação da nossa categoria, de manter a mobilização da nossa categoria dentro dos limites que nos impõe o isolamento social. Então, além de salvar vidas, manter a mobilização é importante para nos dar esperança numa perspectiva de superação desse momento difícil. E de enfrentamento ao próprio adoecimento, que a desesperança, a falta de perspectiva nos adoece. Então, é um momento de ter esperança, de acreditar na força da nossa classe, da nossa categoria, de superar esse momento. E nessa perspectiva que a nossa atuação política tem se dado. E tem se dado, já para concluir, tem se dado no esforço de comunicação, de fazer lives, de estimular nossas seções sindicais a atos de solidariedade. É importante a solidariedade de classe nesse momento, que a gente possa ajudar boa parte da nossa classe que está na informalidade. São mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade que tem que todo dia trabalhar para poder se alimentar. E a gente tem que ajudar. Trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente sem equipamento de proteção individual. Então, é muito importante esses atos de solidariedade, sem descuidar da nossa mobilização, porque este momento, para o capitalismo, é um momento que eles chamam de oportunidade, né? Então, o capitalista adora uma crise, que é quando eles fazem avançar a sua agenda neoliberal. Basta ver os ataques discricionários que têm acontecido, como a Instrução Normativa 28, que está tirando os adicionais de insalubridade, periculosidade, está tirando o auxílio transporte neste período em que a classe trabalhadora mais precisa de recursos para sobreviver. E não é atacando os servidores públicos e nem a classe trabalhadora no seu conjunto que a gente vai sair da crise. Não é? A CSP com Lutas e o Andes estão nessa disputa apresentando um programa de enfrentamento à pandemia que diz o seguinte: é papel do Estado garantir a vida das pessoas. Para isso, tem que interromper essa sangria do orçamento público, que é a transferência de recursos públicos para os bancos, para os rentistas, que eles fazem todos os dias. Transferiram para os bancos aí 1,3 trilhão, numa maior rapidez, enquanto a nossa classe não consegue ter acesso a um auxílio emergencial de R$600. Uma humilhação nas filas dos bancos para receber. Como o nosso SUAS ainda não está estruturado, não se sabe nem onde o nosso Sistema Único de Assistência Social, onde está a parte mais pauperizada da nossa classe. O CadÚnico não abarca, não é,
boa parte daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, que estão precarizados. Então, tem muito desafio, mas a nossa mensagem tem que ser de esperança e de luta. É possível vencer a pandemia, é possível derrotar o capitalismo, é possível construir uma sociedade mais justa, solidária, uma sociedade que a gente possa efetivamente ter um outro modo de vida, um outro modo de relação com a natureza que nos permita viver mais felizes. Essas são as minhas considerações iniciais, Gil. Obrigado. Posso. Obrigado, professor Antônio. Suas palavras vão contribuir também bastante para as reflexões, né? E enquanto estamos aguardando as perguntas, eu queria só comentar algumas coisas aqui. É o seguinte: essa live vai estar disponível no Facebook da SEDUFSM, né? Está disponível sem os problemas de interferência da internet, né, que tem muita queda, muita instabilidade da internet, e que às vezes atrapalha o áudio e as conexões, as falas, né? Então ela vai ser reproduzida para que saia na íntegra, direitinho, tudo isso aí. Então os espectadores poderão acessar o Facebook da SEDUFSM, para que aqueles que não perderam a fala da professora Juliana, perderam a fala do professor Antônio, poderão acessá-lo, ter contato com ela novamente, acessando o Facebook da SEDUFSM, onde vão estar disponíveis onde vai estar disponível essa live, né? Estamos aguardando aqui. Tem já uma pergunta aqui do professor Jihad Muhammad, que é o nosso tesoureiro da SEDUFSM. Fala: antes, Sindicato Nacional tem informações de quais universidades cancelaram o calendário acadêmico? Acho que seria acho que o professor Antônio, né? Deve ser mais direcionada ao professor Antônio. Então, a gente tem feito um levantamento e contrapomos o nosso levantamento com aquele, inclusive, apresentado pelo MEC, né? A Rede Federal do Ensino tem 110 instituições, são 69 universidades, 41 institutos, mais o Cefet e o Colégio Pedro II, mais Instituto de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, são, ao todo, 110 instituições. Em relação às universidades, mais de 85% estão com as suas atividades suspensas, não é? Pelo dado do governo, inclusive, 87,9% estão com as atividades suspensas. Em relação aos institutos, Cefet, Colégio Pedro II e o Instituto de Educação de Surdos, em torno de 81,2% a quantidade de pessoas com as atividades suspensas. Porém, a pressão para trabalho remoto, a pressão para videoaula, né, porque o conceito de educação em rede, né, como bem falou a Juliana, e de educação à distância, vai muito além do que uma videoaula, de sentar na frente do computador e fazer uma gravação, né? Tem que ter vários recursos, tem que ter preparação do docente, e a gente entende que a educação à distância ela deve ser um suporte ao ensino presencial e não ser um instrumento principal. Eu fiz um levantamento, Juliana, tive acesso a um dado que de 2006 até 2019 houve um aumento de 11.000% na oferta de cursos de educação à distância. Muitos deles cursos integrais. Não é à toa que, logo que foi decretada a calamidade pública, o governo editou, o MEC, publicou uma portaria, a portaria 343, de 17 de março, autorizando a educação à distância, em caráter excepcional, mas o que está por trás disso? Na verdade, é para atender as grandes corporações, porque muitas instituições privadas estão tendo prejuízo dentro da sua lógica de produção. E aí precisam dar uma resposta para o alunado e querem empurrar a goela abaixo, videoaula, né? E aí eu coaduno com a pergunta que Juliana fez. A quem interessa?
no momento em que a gente não sabe nem se vai estar vivo. Nós estamos sob risco, a prioridade agora é se manter vivo. Mas, voltando à pergunta do professor Girard, é isso. Mais de 80% das instituições estão com as atividades suspensas, mas a pressão, ela persiste, não é? Foi dispensada a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas as 800 horas estão lá ainda. Mas eu concordo muito com o que a Juliana falou. Quando a gente voltar, tem que voltar com segurança e com autonomia para estabelecer qual é o melhor calendário conforme a instituição. A gente não pode aceitar se empurrar de goela abaixo qual deve ser o calendário. Afinal de contas, a autonomia das instituições de ensino superior tem sido constantemente atacada, né? E ainda a CAPES publica a portaria 34, que cortou 35% das bolsas. Olha o cenário. A CNPq ontem acabou com o PIBIC, que é um programa de bolsa de iniciação científica para os cursos das ciências humanas e sociais. Veja, boa parte do que nós estamos discutindo aqui tem a ver com ciências humanas e sociais. O nosso modo de vida, tantas pesquisas que têm que ser feitas nessa área, e a lógica deste governo é uma lógica de ataque à ciência e à tecnologia. Perfeito, professor Antônio. A Juliana gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Juliana? Eu queria colocar, só tentar, acho que queria ter falado várias coisas que eu não consegui falar. Claro, foi isso, né? Deu para perceber como que é difícil esse trabalho remoto, como que é difícil realizar as atividades virtuais numa conjuntura dessa, né? Que está todo mundo em casa, as crianças, o Antônio bem falou, os idosos, normalmente são as mulheres as principais responsáveis por todos esses cuidados, né? Então, é uma loucura. Mas o que eu acho que queria ressaltar, né, é que essa pandemia, ou as mortes, né, essa pandemia impacta de forma muito mais aguda mulheres e a população negra, de negros e negros do nosso país. Agora ela quer que eu telefone para alguém, agora eu não posso. E aí eu tenho observado, a minha universidade, ela não suspendeu o calendário acadêmico ainda, mas ela também não nos obrigou a realizar as atividades virtuais. Ela sugeriu que a gente fizesse isso. Mas o que eu tenho observado também é uma intensificação do controle do nosso trabalho, né? Como se a gente estivesse em casa fazendo nada, né? Então, esse controle, que já é muito grande nas nossas instituições de ensino, ele se agudiza nesse momento da pandemia. Né? Por exemplo, na minha universidade, na UFES, né, no Espírito Santo, a gente agora tem que entregar mês a mês um plano de atividades informando tudo que a gente fez de trabalho remoto nesse tempo. Serve para quê? Para ficar lá arquivado no departamento, porque se algum dia, né, precisar, tem lá esse registro. Vocês imaginem que horas passa esse plano, né? Depois que Clarice dorme de madrugada, o sono está todo desregulado, e aí é isso que o Antônio bem coloca, né? Como que isso tudo impacta na nossa saúde. As condições subjetivas da nossa vida impactam sobremaneira na nossa subjetividade e na nossa saúde mental. Então, são elementos que a gente precisa discutir entre nós. E acho que muitas pessoas perguntam para mim assim, mas se não for isso, as atividades virtuais ou as aulas, videoaulas, o que fazer? Né? O que a gente pode fazer nas nossas instituições de ensino nesse contexto? E aí eu fico pensando, a gente pode fazer proposição e lutar para que a gente tenha programas de assistência estudantil também em caráter emergencial. A gente pode articular programas de atendimento à saúde mental para os estudantes, junto com cursos de psicologia, com outros cursos, né? Porque a gente sabe que tem muitos estudantes que também estão mal, como tem também os trabalhadores da nossa instituição. A gente pode sugerir leituras, filmes, lives, tem muita coisa interessante acontecendo, mas com caráter de sugestão e não de imposição,
Porque mesmo que esse estudante tenha infraestrutura para acessar essas coisas virtuais, ele pode não ter condições subjetivas para isso. Cada um está lidando de uma forma, né, nessa conjuntura. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, mas que não caracteriza como conteúdo dado, como aula dada, porque esses estudantes têm o direito, né, a ter a aula presencial, a ter aquele conteúdo de forma presencial e com qualidade oferecida pelo professor, construída conjuntamente, estudantes e professores em sala de aula, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso. E, nesse sentido, a suspensão do calendário acadêmico é fundamental, porque nos protege os estudantes, né, protege os professores de todos esses ataques que a gente tem vivenciado. Obrigado, professor Antônio, obrigado, professora Juliana. Tem mais uma pergunta aqui, de Mônica Vermes. Ela pergunta se há uma falta de conhecimento sobre a amplitude das atividades realizadas pelos docentes. Como vocês acham que podemos estabelecer um vínculo forte e empático com a sociedade? Quer que eu repita? Eu já entendi. Então, vou repetir. Há uma falta de conhecimento sobre a amplitude das atividades realizadas pelos docentes. Como vocês acham que podemos estabelecer um vínculo forte e empático com a sociedade? Eu posso falar, Juliana, primeiro? Então, vamos lá. Bom, a gente percebe claramente que, nesse contexto, o mercado, né, o capital, não tem uma resposta para a saída da crise, a não ser expropriar mais ainda o nosso trabalho, cortar salário, nos negar o direito à vida. Então, a gente já tem uma caracterização de que o conjunto da sociedade está compreendendo a importância que tem as instituições de ensino superior, a importância que tem um sistema único de saúde, que seja realmente universal, que proporcione um atendimento integral, com equidade. Então, esses elementos são importantes. A partir disso, o que é que nós do Sindicato dos Doentes fizemos? Uma campanha. A gente está já há uma semana com uma campanha onde a gente explicita, a partir de pequenos cards, as ações das instituições de ensino superior e, consequentemente, o trabalho docente que ajuda no combate à pandemia, para que as pessoas percebam que o ambiente não é apenas de transmissão de conhecimento, de aula, que dentro das instituições públicas de ensino superior se produz muito conhecimento, e a gente vai explicitando isso, as ações de produção de conhecimento, as ações de solidariedade, como fornecimento de equipamentos de proteção individual, álcool gel, máscara, ajuda para que as pessoas consigam acessar a plataforma para ter o auxílio emergencial. Então, para dar visibilidade ao trabalho docente. Isso é muito difícil, mas a gente entende que essa campanha está tendo uma grande receptividade. Eu acho que pode ajudar nessa disputa narrativa, nessa disputa de projeto, né? E de educação, inclusive. Porque a gente está falando aqui de educação à distância, mas o projeto deles já é de oferta de 40% das aulas da graduação em EAD. Imagina, isso vai aumentando, daqui a pouco ninguém se encontra mais. Aí eu quero lembrar aqui, viu, Juliana, as pessoas com deficiência, porque tem a questão da inclusão digital, mas às vezes quando consegue uma inclusão digital no celular, a pessoa com deficiência nem sempre vai ter acessibilidade, né? É um elemento que eu queria falar antes da gente caminhar para o final. Mas é isso, professor Gilles. Eu penso que, de um modo geral, nesse momento, a gente está fazendo uma boa disputa política de narrativa e de projeto societário. Só, acho que complementando
Isso. Parabenizar o Andes, né, por essa campanha. Acho que, nesse momento, as instituições de ensino têm que ter uma política de comunicação fortalecida, porque vai ser pelas... Peraí, gente. Vai ser pelas redes sociais, né, pela internet, que a gente vai conseguir dar essa visibilidade e dizer o quanto a universidade ela é fundamental para a sociedade, ela é fundamental na vida das pessoas, e o quanto que ela está também a serviço da nossa classe. Né? Às vezes, a gente destaca muito aqueles cursos ou aquelas pesquisas que têm algum produto concreto, né? Talvez na área de saúde, por exemplo, o hospital universitário concretamente algo muito presente na vida da população, ou os avanços tecnológicos que são descobertos, né, nos cursos, nos seus laboratórios, mas também eu queria destacar aqui as outras áreas, as áreas de humanas, das ciências sociais aplicadas, como também desenvolvem um conjunto de pesquisas, de projetos de extensão, que são fundamentais para a comunidade exterior, para a comunidade interna e externa à universidade, né? Eu venho num curso que a gente tem um programa chamado Universidade Aberta Terceira Idade, que recebe muitos idosos toda semana lá nos nossos corredores. Então, assim, né, esses idosos também estão impactados com a suspensão das aulas. A gente também teve que reaver a nossa organização para poder prestar solidariedade a eles. Então, a gente tem projeto com criança, com adolescente, com a população LGBT. Tudo isso é a universidade a serviço da nossa classe, né? E aí esse é um momento, mais do que nunca, de que a gente possa dar visibilidade, né, a essas ações. Acho que cada instituição tem que pensar nessa política de comunicação, uma política de comunicação especial nesse momento, com campanhas tipo essa, né, que o Antônio bem destacou. Perfeito, Adriana. Obrigado, Virginia. Obrigado, professor Antônio. Temos mais uma pergunta. Aline Souza. Exatamente, Osmar. Aqui no Instituto Federal de Piauí, já temos data marcada para voltar, dia 11 de maio, sem passar pelo Consup. Quais as ações do Andes para coibir essas ações absurdas? Precisamos da greve geral agora? Não, precisamos da greve geral agora. Qual de vocês quer começar falando sobre isso? Eu posso falar, gente. É o Antônio aí, né? Bom, a realidade ela vai se impor a essas coisas, né? De estabelecer dia para acabar o isolamento social. Os epidemiologistas têm demonstrado que a gente pode ter várias ondas até que surja uma vacina. A gente voltar ao convívio, aí aumentar a contaminação e ter que interromper, porque até que haja uma imunização de pelo menos 70% da população, a transmissão da doença vai se dar de modo muito intenso, não é? E é uma doença grave. Então, é um erro achar que é possível estabelecer dia para terminar. A minha universidade, a Universidade Federal do Maranhão, suspendeu o calendário acadêmico por um mês, agora já estendeu por mais um mês, porque a realidade concreta impede a volta diante do caos sanitário, né, da crise sanitária e funerária que a gente está enfrentando nessa pandemia. Da onde que a gente vem? A gente saiu do Congresso, em São Paulo, para construir a greve do Andes, no conjunto preferencialmente com as entidades do setor de educação e os servidores públicos. E avançamos nessa construção. Mas, efetivamente, falar em greve no momento de isolamento social a gente precisa compreender o momento. Não é só o desejo de fazer greve, mas como é que se faz uma greve estando todo mundo em um necessário isolamento social? Então, os nossos mecanismos de pressão para coibir iniciativas como essa que a professora cita do IFP são outros mecanismos para não expor a nossa vida a risco. Mas nós não estamos abandonando a deliberação do nosso sindicato de construir uma greve.
Só temos que debater como que isso pode se dar de modo concreto, tendo que fazer um isolamento social. Porque como que a gente milita? É panfletando, é fazendo atos de rua. Isso não é possível efetivamente fazer estando todo mundo em isolamento social, como eu repito, necessário. Então, a pressão é política, é constrangimento. Estamos iniciando, a partir de amanhã, spots em rádios pelo Brasil inteiro, defendendo as instituições, defendendo o nosso trabalho, defendendo a vida. São vários spots e pressionar, porque neste momento de isolamento social, desde o Congresso Nacional até nossas instituições, há uma mudança de metodologia. Se aproveita o isolamento social para, desrespeitando as instâncias decisórias das nossas instituições, tomar decisão ad referendo. E a gente tem que coibir isso, inclusive, se for necessário, com a ferramenta jurídica. Juliana, queria completar alguma coisa? Eu tendo a pensar que se começar a ter uma pressão muito grande para aulas, e algumas instituições já colocar isso, a greve tem que ser uma estratégia a ser pensada, né? Porque como, né? Também que a gente freia isso, né? Se a minha instituição amanhã falar, não, vamos voltar às aulas. Mano, não tem a menor condição. Aqui no Espírito Santo só aumentam, né, os casos, né, o número de mortes. O governador está propondo reabrir o comércio na próxima semana, a partir do dia 4. E daí, para ter essa onda de reabertura e de volta às aulas, pouco custa. E pensar assim, em que condições teremos de voltar, né? Eu, por exemplo, dou aula para uma turma... Pronto. Eu dou aula para uma turma que tem quase 70 estudantes. Não é nem um pouco aconselhável, né? Assim, então, acho que uma volta, para ela ser indicada, ela precisa ser muito planejada, né? Para garantir, de fato, a segurança dos trabalhadores e dos estudantes, né? De quem frequenta a universidade. E aí, se isso for uma tendência, essa imposição à volta às aulas, a gente tem que discutir a nossa maior estratégia de luta, que é a greve. É isso, Clarissa não gostou. Eu não estou te ouvindo, Gilles. Enfim, vou aumentar. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Uma pergunta de Bruna Ronrich Vasconcelos. Boa noite. Que papel cumprem os sindicatos e as centrais sindicais no combate à política genocida de Bolsonaro? Quem gostaria de começar falando? Eu posso, amanhã, 1º de maio, eu ia falar sobre isso, mas eu vou aproveitar a pergunta da Bruna e dizer da importância que tem o movimento sindical, os movimentos sociais e as centrais sindicais neste enfrentamento. A gente sabe que há um grau muito grande de fragmentação, mas para a gente derrotar esses ataques aos nossos direitos, às nossas liberdades democráticas, é fundamental a unidade de ação dentro das nossas diferenças políticas. Qual é o arco dessas alianças? Até onde que a gente pode ir? Amanhã, 1º de maio, se comemora o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é um dia em que a gente vai estar lembrando das lutas da nossa classe ao longo do tempo, mas também construindo a unidade, inclusive de consciência de classe, que a gente precisa desse processo de formação. Unidade para a gente defender os nossos direitos, unidade para a gente defender a mínima liberdade democrática que ainda se tem. E a gente faz isso no conjunto da classe trabalhadora. A gente não pode estar amanhã, e aí é um papel importante das centrais e dos sindicatos, sentando com os inimigos da nossa classe. É até possível, no meu entendimento, que a gente faça aliança tática com frações da burguesia
para derrotar, por exemplo, um governo como o de Bolsonaro, que quer dar um golpe, que quer fechar o regime, que quer retirar as liberdades democráticas. Mas amanhã, o dia 1º de maio, deveria ser um dia de demonstração para o conjunto da nossa classe de unidade. E já adianto, infelizmente, isso não vai ser possível, porque uma parte das centrais sindicais convidaram Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Witzel, Fernando Henrique Cardoso, para participar dos atos e manifestações. Como é que a gente vai fazer esse tipo de unidade? Não é possível. Então, tem que ter um sindicato, tem que ter uma central que seja combativa, que tenha políticas que sejam de interesse da classe trabalhadora. E amanhã é dia de construir essa unidade da classe trabalhadora. Não é dia de tática para derrotar. A tática também é importante, mas amanhã é o dia de trabalhadores e trabalhadoras. E é fundamental a ação política dos nossos sindicatos, movimentos sociais e das centrais sindicais. Professora Juliana, a palavra. Bom, essa pergunta da Bruna ela é bem importante, né? De como que os sindicatos e as centrais são os nossos instrumentos, né? Nossos espaços de luta. E é importante que a gente fortaleça esses espaços, né? Que a gente participe, que a gente construa, que a gente esteja presente. E aí, quero convidar, né, todos e todas que possam amanhã participar do ato virtual que está sendo puxado pela CSP com Lutas, junto com a Intersindical, um ato de fato classista, independente de governos, né, independente de patrões, que a gente possa, de fato, nesse ato virtual, denunciar a política genocida de Bolsonaro, denunciar essa política econômica, denunciar todas as barbaridades, né, que expressam o que é esse governo. E aí, né, não dá para fazer ato do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora como a CUT está puxando, né, gente? Chamando aqueles que até ontem estavam atacando os nossos direitos. Então, por um 1º de maio independente, classista, e que reúna aqueles e aquelas que lutam pela nossa classe, que lutam pelos nossos direitos. Então, amanhã, às 11 horas, vai ser o ato virtual da CSP com Lutas junto à Intersindical, e de noite também já tem previsto um panelaço lá, um barulhaço, para que a gente também possa manifestar a nossa insatisfação e a nossa indignação com esse governo. Perfeito, professor Antônio, professora Juliana. Aqui no Rio Grande do Sul a gente conseguiu construir um ato unitário com todas as centrais, né? E não conseguiu, a duras penas nós conseguimos. Vamos ter aqui esse ato, ele deverá acontecer das 10 a meio-dia, e depois tem das 11 às 13h30 o ato da CSP com Lutas Nacional, não é isso? Então, mas aqui nós conseguimos. Realmente é uma pena que nacionalmente não conseguiu avançar nisso, mas me parece que é uma questão bem deliberada, é um projeto que tem por trás disso, de construir uma frente ampla aí, né, visando as eleições de 2022. Eles argumentam que tem que chamar todo mundo para lutar contra o Bolsonaro, mas não falam fora Bolsonaro. É interessante isso aí, é uma contradição entre aquilo que eles falam e aquilo que eles propõem, né? Então, é uma questão muito séria isso aí. É um crime contra a classe trabalhadora, contra os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Essa atitude da CUT, da Força Sindical, das 9 centrais sindicais que decidiram por isso, né? Simplesmente só a CSP com Luta e a Intersindical é que permaneceram nessa postura de um ato classista, né, nesse 1º de maio. Isso é uma pena, né? Então, era isso. Nós não temos mais nenhuma pergunta, né? E eu queria saber, dar a palavra, então, para quem começou falando, o professor Antônio, né? Então, a professora Juliana pode tomar a palavra para as suas considerações finais, depois o professor Antônio, e no final eu faço o encerramento. Pode ser assim? Sim. Juliana. Bom, gente, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, pedir desculpa aí, porque a Clarice está assim, com uma energia que ela tem todos os dias. Ainda bem. Mas
É isso, agora ela tirou meu óculos, né? Já não estou enxergando direito. Mas agradecer o convite, parabenizar mais uma vez a sessão sindical. É muito importante que a gente discuta esse tema, que a gente se posicione e que a gente organize a luta, mesmo que distanciados, né? E é um distanciamento necessário para preservar nossas vidas e a vida da nossa classe. Agradecer ao Gil, o Antônio pela troca aqui, né? Acho que sempre muito bem-vinda e sempre muito prazerosa. E todo mundo que pôde nos assistir, né? Quem não conseguiu agora vai assistir depois, e aí vai ver, além das nossas contribuições, a farra que foi aqui em casa para essa live acontecer. E terminar, acho que dizendo que mais do que nunca é hora da gente colocar nas nossas redes sociais, na nossa varanda, nas formas que a gente tiver, bem alto, bem forte, fora Bolsonaro, fora Mourão, em defesa de uma educação de qualidade e em defesa do isolamento social, que é o que vai garantir a nossa vida aí. Obrigada, gente. E parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que não fogem da luta e que amanhã vão estar lá junto com a gente também, mais uma vez, marcando essa posição e seguindo vivos e adiante. É isso. Obrigado, professor Juliana. Professor Antônio, suas considerações finais. É isso, Gil. Agradecer. Parabenizar a SEDUFSB pela iniciativa, saudar você, Gil, pela condução do trabalho, ao Girá que está aí, ao Bruno, à Vilma, um abraço para o Júlio Quevedo, e também saudar a quem está nos assistindo e a nossa base na Universidade Federal de Santa Maria. Espero que a gente tenha contribuído um pouco nesse debate. Eu acho que foi muito rico, muito importante o que fizemos aqui nessa última hora. Esperar que todo mundo fique bem, com saúde, fique em casa, na medida do possível. Esse momento é muito importante. Nós ainda estamos na primeira etapa da pandemia, que a curva está ascendente. Hoje já foram mais de 400 mortes. Isso é muito assustador, sabendo que há uma grande subnotificação, muitas pessoas estão morrendo, estão sendo enterradas, sem ter diagnóstico. Então, ficar em casa é algo muito importante nesse momento, mas não podemos perder a esperança, não podemos, nesse processo, adoecer. A gente tem que estar vivo para lutar. Temos muita coisa para fazer, temos greve para construir, temos que derrotar esse projeto neoliberal. E aí, fazer o convite para amanhã, né, parabenizar a nossa classe e dizer que a gente tem um dia de muita atividade. A Juliana já convidou para o ato da CSP com Lutas, com a Intersindical Instrumento da Classe, mais outras entidades. Nós, da Secretaria Executiva, tivemos uma reunião anteontem para organizar esse ato, porque fomos até onde foi possível para construir a unidade, mas quando vimos a degeneração do que seria o dia 1º, a gente teve que organizar, e está muito bacana. Vão ter vídeos, vai ter uma parte lúdica, e como é de conhecimento da nossa base, o Andes também constrói o Fórum Sindical Popular de Juventudes, de luta por direitos e liberdades democráticas. Então, ali, coladinho na atividade da CSP com Lutas Intersindical e outras entidades, 8h30 da manhã até as 10h30, vai ter a live também do fórum. Então, amanhã tem um dia grande, começando com a atividade do fórum CSP com Lutas e o panelaço à noite. Basta Bolsonaro e Mourão. Um grande dia a todos. E todas. Então, queria mais uma vez agradecer ao professor Antônio, a professora Juliana. Foi muito bom essa live. Estamos discutindo coisas que vão colocar a nossa base, nossos colegas, nossos companheiros a refletirem sobre essa questão do ensino em rede, do ensino à distância, sobre a questão do adoecimento, que não é uma coisa nova na nossa categoria, né? E é isso, né? E além disso, eu queria dizer para as pessoas novamente que essa live vai estar à disposição no site do Facebook para ser acessado, já sem os problemas advindos
da instabilidade da internet, né? Então, seria isso. Mais reforçando o que o Antônio e a Juliana disseram, amanhã é um dia de luta, dia 1º de maio, não é um dia de festa só, é um dia de luta, acima de tudo, né? Referendando os nossos heróis, trabalhadores, que deram suas vidas, muitos deles, na luta pela nossa classe, né? Então, é isso. Então, todas essas atividades seria importante a nossa categoria participar. Então, é isso. E ainda dizendo para aqueles que não estão ouvindo e que foram assistir essa live posteriormente, que comentem, que curtam, comentem, compartilhem essa live para que possam atingir outras pessoas, chegar a outras pessoas. Então, mais uma vez, quero agradecer ao professor Antônio, quero agradecer à professora Juliana, companheiros de luta, do Andes, do Sindicato Nacional, nosso Sindicato Nacional, e dizer que essa live que a SEDUFSM está produzindo é a primeira de uma série de outras que nós vamos criar nesse período de isolamento social, sempre na expectativa e na perspectiva de atender as demandas de informações que a nossa categoria tanto necessita nesse momento. Então, mais uma vez, obrigado, e obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem essa live. Obrigado a todos e a todas. Boa noite. A luta sempre. A luta sempre.